Vamos continuar falando mais um pouco sobre a indução, o princípio da indução. Vamos considerar mais alguns exemplos para que fique mais claro o que é esse importante princípio. E vamos falar também onde o usamos no dia a dia. Considere um primeiro exemplo. Aqui nessa folha apresentamos o problema dos cisnes brancos. Considere P a seguinte proposição: todo cisne que já vi é branco. E Q a proposição: todo cisne da natureza é branco. É claro que a implicação P implica Q é uma implicação falsa. Entretanto, ela é verdadeira em muitos casos. Então, em geral, eu a uso como verdadeira. Eu a considero verdadeira. Considerar essa implicação verdadeira, dada a minha experiência, os cisnes que já vi, é, digamos, um uso da indução. Ou seja, P justifica que esse argumento ser forte, ele o é, dada a indução, o princípio da indução. Ou seja, dado que todos os cisnes que já vi são brancos, então concluo que todos os cisnes da natureza são igualmente brancos. Ou seja, de um conjunto finito, bem pequeno de cisnes que já vi, concluo sobre a totalidade dos cisnes. Isso é indução. Ou seja, P justifica Q, dado o princípio da indução. Desse argumento, podemos usar uma inferência como essa. Ou seja, dado que P é verdadeiro, considerando essa implicação verdadeira pelo princípio da indução, concluo que, ou seja, que todos os cisnes da natureza são brancos. É claro que isso é falso, que é falso. Mas por que é falso? Olha, porque essa implicação é falsa. É falso que, dado que todos os cisnes que já vi são brancos, eu possa concluir tal fato, porque há na natureza cisnes que não são brancos. Temos aqui, então, o perigo da indução, ou seja, o princípio da indução não é tão confiável. E ele não é confiável porque passamos de um universo limitado, pequeno, para um universo muito maior. Mas nós o usamos no dia a dia e com muita frequência. Suponha a outra situação. P representa a proposição: todo bife de filé que já comi é bom. E Q representa: todo bife de filé que eu encontrar será bom. Nós usamos essa implicação nesses moldes, nesse contexto, quando chegamos a um restaurante e escolhemos a comida. Porque ali eu considero a minha experiência passada. E dada a minha experiência passada com os bifes de filé, eu escolho um novo bife de filé, porque ele será bom. Então, o princípio da indução define minhas escolhas e define com muita frequência. Podemos observar, então, que o princípio da indução, que conclui um todo a partir de situações particulares, é defeituoso, não é confiável. Entretanto, nós o usamos com muita frequência. E ele é perigoso devido a certas exceções. Considere o próximo exemplo. Nessa folha
apresentamos a história do frango gordo. O frango gordo é um frango que utilizou o princípio da indução para estabelecer um argumento, para estabelecer uma implicação que, do ponto de vista do frango, ela é tautológica. Então, suponha P e Q símbolos proposicionais que representam essas proposições. Zé é legal e sempre me deu milho à tarde. Do ponto de vista do frango, essa proposição é verdadeira, pois era um fato de que todas as tardes Zé apresentava ao frango uma boa quantidade de milho. Daí, o frango concluiu o seguinte: Zé é legal e continuará me dando milho à tarde. Essa proposição está representada pelo símbolo Q. Portanto, do ponto de vista do frango, dado que Zé sempre o deu milho, ele continuará lhe dando milho à tarde. E o frango estabelece uma implicação que, do ponto de vista dele, é 100% verdadeira, que é uma implicação que passa de uma quantidade finita de fatos que ocorreu no passado para uma quantidade muito maior de eventos que possivelmente ocorrerão no futuro. Ou seja, dada a experiência passada, o frango conclui o que ocorrerá no futuro. Esses modos de uso do sempre aqui é o mesmo aqui. Olhamos para o passado e certificamos que o Sol sempre nasceu, F igual a MA é uma relação que sempre foi válida, bife de filé sempre foi bom, e o frango fez o mesmo. Zé é legal e sempre me deu milho à tarde. Daí ele conclui que Zé continuará lhe dando milho, da mesma forma que concluímos que o Sol continuará nascendo, F igual a MA continuará sendo válida e bife de filé continuará sendo bom, e sempre que eu o encontrar em um restaurante, eu o escolherei. A questão é a seguinte: um belo dia, Zé torceu o pescoço do frango e o levou para a panela. Pobre frango que acreditou na indução. Ou seja, essa implicação não é uma tautologia. Estamos lidando com expectativas. E, da mesma forma que Zé torceu o pescoço do frango, a natureza poderá nos decepcionar. E sabemos que o Sol não nascerá para sempre. Em um belo momento, o Sol explodirá e não nascerá mais. Não haverá nem mesmo a Terra. E nessa condição extrema da explosão do Sol, nesse contexto, sabemos que essa relação não é mais válida. No buraco negro, por exemplo, ou numa situação de explosão de uma estrela supernova. E nessa condição nem haverá mais bife de filé para que possamos avaliar. Então, a indução é desafiadora, problemática, e aquela implicação, esse argumento que estabelecemos a partir do princípio da indução, é um argumento que não é, digamos, correto. Ele é apenas forte. Só isso. O problema do frango gordo nos mostra como é perigoso acreditar na indução. A exceção pode acontecer a qualquer momento. Nunca saberemos. Vamos agora raciocinar sobre o princípio da indução de um outro jeito. Afinal,
Parece que em muitas áreas, por exemplo, na física, o princípio da indução é um sucesso. E se ele tem sido um sucesso, posso continuar usando esse princípio? Ou seja, será que a justificativa do uso do princípio da indução é o seu sucesso no passado? Engraçado isso, né? Parece que eu estou usando o princípio da indução para justificá-lo. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Como justificar o princípio da indução? O que justifica a aceitação do princípio da indução, desse princípio? Olha, suponha que P representa a seguinte proposição. O princípio da indução tem sido bom no passado. E que Q representa? O princípio da indução será bom no futuro. Afinal, P implica Q? É interessante observar isso porque, nesse caso, a veracidade dessa implicação depende do princípio da indução. Ou seja, nesse caso, estamos justificando o princípio usando ele próprio, num raciocínio circular. E isso não se sustenta logicamente. É como subir sem apoio. Não posso usar o princípio da indução para justificar ele próprio. Isso é uma coisa que chamamos de petição de princípio. No decorrer do curso, veremos o que significa isso. Mas, enfim, observem que o princípio da indução, o seu uso, não pode ser justificado por ele próprio. Então, como justificar o princípio da indução? Diríamos o seguinte: o nosso princípio indutivo não é, de maneira alguma, algo a ser justificado ou refutado por, digamos, um apelo à experiência. Não podemos refutá-lo ou justificá-lo com base na nossa experiência. Pois o fato do princípio ter sido bom no passado não justifica que será bom no futuro. Não há garantia. Não posso usar, além disso, o princípio para justificar ele próprio. Isso seria, digamos, uma petição de princípio, algo logicamente inválido. Então, como devemos aceitar o princípio da indução? Essa é uma bela questão. Acreditamos nesse princípio porque tivemos inúmeros exemplos da sua verdade. Mas isso, de forma alguma, não fornece um indício da sua verdade no futuro, a não ser que se pressuponha o princípio da indução novamente. Problemas difíceis. Estamos usando um princípio, uma crença. Isso talvez nos surpreenda, porque a gente nem percebia isso, né? Princípio da indução. Usamos o princípio da indução em inúmeros lugares. Na ciência, na física, por exemplo, ele é fundamental. Por quê? Olha, a física parte do seguinte princípio: aquelas leis que foram verificadas no passado serão verificadas no futuro. Isso é indução. O universo é regular. É um outro princípio que, juntamente com a indução, é o ponto de partida de muito que é feito na física. A questão é a seguinte:
Como o caso do frango gordo, o dia do pescoço ser torcido e ser levado para a panela pode acontecer a qualquer momento. Então, uma lei física que sempre tem sido verificada, pode acontecer uma exceção em algum momento, num certo contexto. Ou seja, o pescoço desse frango poderá ser torcido em algum momento. A questão é que nunca sabemos quando é que isso ocorrerá e se ocorrerá. Ou seja, pode até ser o caso de termos leis físicas tautológicas, verdadeiramente verdadeiras, mas nunca saberemos quais são. É interessante pensar nisso, né? A física se fundamenta na indução. E muita gente acha o seguinte, que poderíamos explicar o universo usando a ciência. Olha, mas então, desse ponto de vista, explicar o universo a partir da ciência seria, em última instância, explicar o universo tendo como princípio a indução. E a indução não pode ser justificada por ela própria. Como justificar então a indução? Não sabemos. Parece que aí temos uma crença, um axioma, um primeiro princípio. Muitas pessoas mudam simplesmente de crença sem perceberem tal fato. O ateu que acredita na ciência, ele mudou de crença, da crença no divino para a crença na indução. Só isso. Por quê? Como não podemos justificar o divino, igualmente não conseguimos justificar a indução. E o que nos resta? Apenas crença. E, no caso dessas crenças, vale a pena pensar sobre elas e tentar fazer boas escolhas. Na indução, talvez no divino, faça as suas escolhas. Mas raciocine antes.